aqui pra fazer um tutorialzinho de pincéis, tá? Os pincéis que eu mais uso, os pincéis que eu acho que são essenciais pro início de uma maquiagem, tá? Então, ó, o pincel que primeiro pincel que eu uso é esse aqui, ó, com corte retinho assim, pra passar a base de sardinha sintética com corte reto. Por quê? Porque ele vai espalhar com muito mais facilidade a nossa base, tá? Então, eu acho que esse aqui é essencial pra você passar a sua base. Ele vai deixar uma cobertura bem uniforme, vai deixar bem espalhadinho e não vai ficar segurando, retendo base no pincel, tá? Ele vai estar espalhando bem, com uma cobertura bem natural, bem tranquila, tá? Eu tenho que parar de falar tanto tá, né? Vou me controlar, eu prometo. Ó, pra passar pó, um pincelzinho de sardinhas naturais. Por quê? Para ele não deixar aquele pó acumulado no rosto e tirar aquela luminosidade, ou só para selar a base mesmo, tá? Um pincelzinho de cerdas naturais para passar o pó, esse bem gordão aqui, ó, bem fofão, tá? Esse meu aqui é da Miss Rose, que é um kitzinho que eu comprei. Esse de base aqui, esqueci de falar, eu não sei te dizer que marca ele é, porque, ó, não tem nada mais e eu não sei dizer pra vocês que marca ele é, tá? Mas é um pincelzinho, qualquer pincelzinho, a Vult tem uns, tem outras marcas que tem, mas que eu lembro de cabeça agora, a Vult tem uns, assim, de cortinho reto, tá? E esse gordão aqui pra passar o pó, pra selar a base, ok? Um pincel pra fazer contorno, que é esses retoquezinhos aqui, pra afinar o rosto, pra fazer o contorninho do nariz, pra dar uma diminuída na testa, tá? Esse pincelzinho aqui, que ele é gordinho, fofinho, eu uso esse de cerdas naturais. Ele é com um corte assim, ó, na diagonal, tá? Por quê? Que aí você vai pegar o pozinho lá de contorno e ele vai pegar exatamente na linha certinha aqui do seu contorno, tá? Vai ficar bem jóia, vai ficar bem certinho. Ele fica fácil também de você pegar aqui, ó, essa parte aqui pra diminuir um pouquinho a testa. E é o que eu faço sempre, ó. Aperta, passa o pó e faz o contorninho do nariz, tá? E passa um pouquinho aqui no queixo, aqui embaixo, enfim, pra fazer os contornos do rosto. Esse meu aqui, fofinho, também, que eu uso pra passar blush. Eu quase não uso pra passar blush, porque como eu já falei em outro vídeo, eu não gosto de usar blush, porque eu sou branquinha, então qualquer coisinha eu fico vermelha. Então eu quase não uso blush. Mas quando eu uso esse aqui, que ele é quase igual de pó, ó, só que ele é menorzinho, tá? De cerdas naturais também. Pra passar o iluminador, gente, eu gosto de usar esse aqui. Tem muita gente que usa esse aqui como pincel de base. Eu não gosto muito, porque ele é muito mais trabalhoso pra você passar a base e ele vai ficar cheio de risquinhos no seu rosto. Então ele dá muito mais trabalho pra você uniformizar. Por isso que eu uso esse aqui, tá? E eu gosto de passar esse aqui, então, pra passar o iluminador, que ele vai passar certinho aqui nessa região, aqui em cima do nariz, no meio da testa aqui, pra dar uma iluminadinha em cima do lábio. Então ele é bem preciso, assim, pra você passar nessas regiões. E o meu pincelzinho, que inclusive está sujo, um pincelzinho de corretivo, tá? Eu gosto desse linguinha de gato, só que ele é bem gordinho, ó. Ó, ele é bem gordinho. Que aí, ele fica bom pra você pegar aqui, ó, ele vai passar bem certinho aonde você precisa passar o corretivo. Se você quiser fazer os contornos com corretivo e com uma base mais escura também, ele é muito bom. Muito bem, a parte do rosto, então, é isso. E agora, vou passar pra sobrancelha. Com o vídeo anterior, eu fiz o vídeo de sobrancelha. Então, ó, como antes eu já tinha falado, eu uso esse pincelzinho chanfrado aqui, tá? Que ele é bem fininho, bem pequenininho, e ele é bem precisinho, ó. Bem preciso. Então, eu consigo fazer bem certinho o contorno da minha sobrancelha, ok? Eu uso esse pra sobrancelha. E um pincelzinho assim, ó, linguinha de gato também, fininho, pra fazer os retoques da sobrancelha com a própria sombra ou com o corretivo mesmo, ok? Aí eu vou usar
uma escovinha assim, ou aquele outro que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior, pra pentear a sobrancelha e pra dar uma esfumadinha nela também. Isso aqui é essencial para fazer a sobrancelha. E um pincel assim também, de cerdas naturais, que ele pode ser usado tanto para pálpebra, quanto para iluminar abaixo da sobrancelha. Eu gosto esse aqui para iluminar abaixo da sobrancelha, porque ele é bem gordinho, ó. Ele é um linguinha de gato também, mas ele é mais gordinho, ó. Então eu consigo trabalhar melhor com ele, ok? Então, sobrancelha, muito prático, usa somente esses 4 pincéis. Agora, a gente vai passar pra pálpebra móvel e pro olho em si, tá? Eu gosto de usar, inclusive esse aqui tá sujo de azul, ó. Ele também é um linguê de gato, só que um pouquinho menor que o de sobrancelha. Que aí você consegue passar bem, com muita precisão, todas as sombras que você quer na pálpebra móvel, demarcando bem o côncavo. Então ele é bem preciso, assim, bem tranquilo de trabalhar. Eu gosto dele. Tá? Esse aqui, que é o que eu comprei na Avon, que eu tenho 2 dele, ó, gente. Um pra passar sombra marrom e um pra passar sombra preta. Porque se você usa o mesmo pincel pros dois, um suja o outro. E aí você quer passar uma sombra marrom, ele vai sujar com preta, vai ficar muito escuro. E às vezes eu não quero esse efeito mais escuro, eu quero o efeito mais claro. Então eu uso um pra marrom e um pra preto. Eu uso esse aqui pra passar o mais escuro aqui no cantinho externo. Por quê? Porque ele, ao mesmo tempo que ele já vai passando, ele já vai esfumando. Então eu gosto disso nele. Por isso que eu não uso um desse aqui pra passar a sombra escura no canto aqui, tá? E eu já consigo passando ele, esfumando, e às vezes eu já dou uma puxadinha aqui pro côncavo, que ele já vai dando uma esfumadinha também. Outro pincel que eu gosto muito, porque eu gosto de marcar o meu côncavo, ó. Porque como eu sou muito branca, qualquer coisinha, não é qualquer sombra, só jogar uma sombra ali e tá tudo lindo. Não, eu sou muito branca, então eu preciso marcar o meu côncavo com um marronzinho. Eu gosto desse pincelzinho lápis, ó. Minha mão tá manchada aqui no link, tá? Ó, eu gosto desse pincelzinho lápis. Esse aqui é o E30 da Sigma, ó. Não sei se vai dar pra ver direitinho aí. Mas esse é o E30 da Sigma. Ele é um pincelzinho lápis, assim, e ele cabe bem certinho no seu côncavo. Então, você consegue passar ele bem direitinho para demarcar o seu côncavo. Esse é um pincel também que eu uso bastante. E o meu queridinho de esfumar, que é o E40 da Sigma. Eu não sei se vai dar pra ver também. Tá, mas ele é o E40 da Sigma, ó. Ele é de cerdas bem fofinhas, assim, ó. Gordinho. Tá? Que aí ele vai pegar e vai esfumar bem a sombra que você passou aqui, pra dar aquele degradê, ó. Tá? Junto com a sombra que você passou aqui, dando o degradê com o iluminador de baixo da sobrancelha. Ok? Isso... Ah, perdão, tem mais um. Esse é o que eu uso pra passar, às vezes no dia a dia eu uso pra passar a sombra preta aqui, pra fazer um delineado mais esfumadinho, e é o que eu uso pra passar embaixo aqui, ó, na parte de baixo dos cílios, que é um pincelzinho assim, ó, retinho, ó, fininho, e ele tem um cortezinho reto aqui, que ele é muito prático pra você passar, e ele já dando uma esfumadinha também, ok? Então, esses são os pincéis que eu mais uso para olho, no dia a dia, uma coisa mais simples que eu faço. Se eu quiser fazer uma maquiagem mais sofisticada, uma coisa mais pra noite, aí eu vou usar esses 2 pincelzinhos aqui, ó, que eles são pincéisinhos de precisão. Eles são fininhos e bem pequenininhos, ó. Pra quando eu quiser passar uma sombrinha pra clarear aqui o cantinho, ou quiser passar alguma coisa, ou fazer algum pontinho de luz em algum lugar, tá? Então eu uso ele quiser passar uma coisinha mais clarinha embaixo, então eu uso esses 2 pra detalhes, tá? Mas eu uso muito raramente isso aqui, ou quando eu vou sair, ou quando eu quero uma coisa mais sofisticada. Quando eu uso delineador em gel, como eu já falei pra vocês.
E como o delineador em gel só vem aqueles pincéisinhos chanfrados, eu não gosto muito, porque eu acho que ele fica um delineado muito grosso, tá? Então, o que que eu uso? No jogo de pincel que eu comprei, veio esse pincelzinho fininho aqui, ó. E é esse que eu uso para fazer o delineado, tá? Porque você pode pegar ele bem do início, você passa ele, ou se você quiser ele mais fino, você deixa ele mais fino, se quiser ele mais grosso, você deixa ele mais grosso. Você consegue fazer o seu delineado conforme você quiser, conforme a sua preferência, tá? Então eu gosto muito desse pincelzinho fininho aqui, ó, pra fazer o delineado. E quando eu vou fazer passar um batom mais escuro, ou quiser aumentar o meu lábio, alguma coisa assim, eu uso o pincelzinho de batom, tá? Que ele é também assim, ó. Ele é bem firminho, não é tão molinho, ó, ele é bem firminho. E ele é quase uma linguinha de gato, só que ele é mais pequenininho, mais fininho, tá? E é isso, gente. Esses são os pincéis que eu uso com mais frequência. Claro, tem os outros pincéis, dependendo do que eu vou fazer, eu utilizo outros pincéis, mas normalmente é isso que eu uso. Quando eu vou fazer uma maquiagem pra mim trabalhar, quando eu quero sair, às vezes rapidinho, almoçar na casa de alguém, ou alguma coisa que seja durante o dia, é praticamente isso que eu uso. Bom, gente, então eu acho que os pincéis que eu mais uso são esses, são muitos pincéis. Mas o que eu acho que é essencial pra vocês? Um pincelzinho de base, um de pó, um de contorno. Você pode usar o de contorno tanto pra contorno quanto pra blush. E um pincelzinho assim, ó, também eu acho interessante. Você pode usar esse de contorno também pra passar o iluminador. Mas eu acho que ele vai sujar. Ele vai sujar e você corre o risco de manchar sua maquiagem. Então eu aconselho você, em qualquer joguinho de pincel que você comprar, ele vem. Então ele é muito, muito prático, muito fácil de você achar ele. Um pincelzinho de contorno, você pode ter, mas o contorno não, perdão, o corretivo. Só que o corretivo, você pode usar ele, passar ele com o dedo mesmo. Então eu acho que quem tem, ótimo. Quem não tem, passa com o dedo, que não vai te prejudicar na sua maquiagem você passar com o dedo. O pincelzinho de sobrancelha, gente, eu acho muito, muito importante. Por exemplo, no meu caso que não tenho sobrancelha, então ele é muito, muito importante. Mas, por exemplo, se você tiver uma sobrancelha bem preenchida e definida, por exemplo, a Alice Salazar tem uma sobrancelha muito, muito preenchida, muito definidinha, ótima, perfeita. Então ela não precisa fazer contorno, ela só tira o excesso de base, se caso manchar, e a sobrancelha dela é natural daquele jeito, perfeito. Eu queria muito ter a sobrancelha daquele jeito, mas infelizmente eu não tenho, então eu preciso pintar. Então quem tem a sobrancelha falhada ou muito claro, eu acho interessante ter um pincelzinho assim, tá? O pincelzinho de pálpebra, eu acho também interessante. Pode ser passado com o dedo? Pode, mas ele não dá o mesmo efeito do pincel. Então eu acho bacana, mas também qualquer kitzinho de pincel que você for comprar em qualquer lojinha, até na farmácia, às vezes você acha, e eles são bem tranquilos. Esses de esfumar, gente, esse pincel lápis aqui e o de esfumar da Sigma, você pode substituir por esses da Avon, tá? Que eles são muito bons também, eles fazem o mesmo efeito. Esse de cortinho reto que eu passo, você pode substituir por um fininho desse aqui, aquelas esponjinhas, sabe? Aqueles pincelzinhos de esponjinha, você pode substituir por eles também. É legal ter um pincel desse? Mas se você não achar, ou se você achar que você tá começando agora a comprar seus pincéis, deixa pra comprar isso aqui depois. Usa... tem gente que usa até um cotonete, passa o cotonete na sombra e passa embaixo, vai ficar ótimo também. Só tomar cuidado pra não descer muito, tá? E o delineador, tem muita gente que usa o delineador em líquido, então ele já vem com o aplicador, então você não tem necessidade de ter um pincel. Mas se você também, como eu, gosta de delineador em gel, é bacana você ter um pincelzinho assim. Porque se você tiver um pincelzinho chanfrado, igual estilo esse de sobrancelha, só que um pouquinho mais largo, tem muita gente que usa ele. Eu acho que você corre o risco de deixar o seu delineado muito mais grosso e a sua sombra não vai aparecer. Então, na dúvida, como diz a Alice Salazar, que eu já citei agora, ela não passa delineado. Porque quem tem a pálpebra móvel muito pequena também não é legal, mas enfim, cada um com a sua particularidade.
Então, eu prefiro um pincelzinho assim. Mas, se você não tem esse pincel e vier esse no seu delineador em gel, ou você usar o delineador em líquido, perfeito, ok? Meninas, eu passei um pouquinho dos pincéis que eu utilizo mais, que é o que eu utilizo. Pode ser que algum deles eu esteja usando de uma forma que os profissionais não usariam, mas essa é a forma que eu utilizo e que eu gosto muito, que eu acho que me dá muito mais praticidade para utilizar. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Espero ter auxiliado vocês em alguma coisa, esclarecido alguma coisa. E qualquer dúvida, deixe nos comentários aqui, que eu vou fazer o possível para responder da melhor maneira possível. Um beijo, meninas, e até o próximo vídeo. Tchau!